Vamos relembrar que nós havíamos dito que a palavra eclésia não é uma palavra inventada pelos cristãos. É uma palavra grega, né? Em grego mesmo, a gente fala eclesia. Né? Se a gente fosse preciso na língua, né, a gente eclesia. Nós temos uma outra palavra, com outra letra com som de Z em grego, né? E a palavra eclésia não tem essa letra. Então seria eclesia, né? Ela tem um sigma lá, não de zeta. Mas a gente fala no português eclésia, né? Ficou meio que aportuguesada. Então a gente fala, eu cito eclésia mesmo por causa disso. A palavra ela é uma palavra que surge entre os gregos e ela se refere exatamente à reunião que os gregos tinham para tomar decisões acerca dos destinos da cidade. Ou era entre os aristocratas, dependendo da cidade grega, ou era, como em Atenas, né, a Assembleia do Povo. Né? Em Atenas, a Assembleia do Povo se chamava eclésia, né? Se chamava eclésia. Onde as pessoas se reuniam e ali elas votavam, como a gente faz aqui em Assembleia, bem parecido com o que a gente faz aqui em Assembleia, onde as pessoas votavam aquilo que eles iam, as decisões que eles estavam tomando acerca dos destinos de Atenas, por exemplo. Essa palavra ela vem para o Novo Testamento, né, com esse significado também, né, com o significado de tirados para fora. A palavra uek, que é a preposição ek, né, que é a preposição que a gente usa o de, o da, só que sempre quando a gente está saindo de um lugar, tipo, eu estou saindo da igreja, aí eu uso ek. Né, se eu estou entrando na igreja, eu uso outra preposição. E o eclesia, né, que é o verbo, né, o verbo tirar, né. A natureza da igreja. Isso aqui é o significado etimológico. Mas o que é que eu preciso falar para vocês? Isso aqui é importante, acho que eu falei na aula passada, né, quando o Zé deu a oportunidade, de que o significado etimológico de uma palavra nem sempre é o significado que nós encontramos dentro do texto bíblico. Então, o significado etimológico ele nos orienta sobre a origem da palavra. É claro que às vezes ela tem conexão. De vez em quando tem uma conexão com o significado moderno, ela vai mantendo a mesma linha de significado. Outras vezes mudam, o significado acaba mudando. Porque a língua, gente, ela é viva. Né? Inclusive o grego bíblico, ele sofreu muitas mudanças. Né? Nós temos variações do próprio grego dentro do Novo Testamento. Então a língua portuguesa, por exemplo, é uma língua viva. No dia que ela deixar de ter novas palavras, no dia que ela deixar de ter modificações, no dia que ela ela morre. Ela morre. Né? Então ela está sempre evoluindo, está sempre modificando. A língua grega no primeiro século era a mesma coisa. Então as palavras elas vão ganhando novos sentidos, as palavras elas vão ganhando novas ideias. Então como a gente percebe isso? As palavras, tá? Como que nós vamos saber qual é o significado da palavra no Novo Testamento? A gente vai ter que ver o contexto em que ela está inserida. Então a gente vai observar o contexto dela. Então a primeira forma de interpretar uma palavra é dentro do seu contexto, nunca isolada. Eu lembro de uma época que os pregadores, né, eles escolhiam uma palavra, ele ia pregar. Vou pregar sobre fé. Aí todo versículo que ele achava com fé ele colocava lá. Só que fé tem vários significados também. Né? E às vezes a pessoa aí procurava na Bíblia todos os versículos que tem a palavra fé. Aí construía, né, o seu sermão. Às vezes algumas vezes ficava legal, outras vezes aquela palavra não era bem aquilo que ela estava dizendo, né? Ela poderia ter um outro significado, e aí cabe ao pregador ter que falar sobre isso, né, para a pessoa entender, senão a gente vai achar que toda vez que se usa fé na Bíblia tem o mesmo significado. É a mesma coisa com a palavra eclésia. Né? Então, olha aqui, os vários usos da palavra eclésia. Então, ela não tem só um. Então, dependendo de onde ela está colocada, ela vai ter um significado. E a gente vai ler alguns versículos para ver. Vamos falar de igreja local? Vamos começar com igreja local. E aí temos muitos versículos aqui,
em que a palavra igreja está sendo utilizada no seu sentido de igreja local. Um grupo de crentes em uma certa localidade. Às vezes se reuniam no local para adorar ao Senhor, como uma assembleia. Então essa é a igreja local. A Igreja Batista de Jardim Magem é igreja local. Certo? Igreja local. A Igreja Batista, a Assembleia de Deus, o Jardim Magem é uma igreja local. Né? A Igreja Presbiteriana de Pirituba, a igreja local. Né? Então esse sentido é encontrado na Bíblia? Sim. Vamos pegar primeiro Atos 11, 26. Não dá para ler todos os versículos, vamos ler alguns. Atos 11, 26. Então, gente, é uma igreja, Antioquia é um local de uma igreja. Inclusive uma igreja bastante próspera, porque as igrejas mais prósperas que a gente tinha ali no começo do cristianismo era Roma, Antioquia e Jerusalém. E depois Alexandria. Né? Alexandria também teve bastante proeminência. Essas 4 igrejas no início do cristianismo, elas detinham assim, né, bastante proeminência. No começo, eles tiveram vários nomes, né? Foram chamados aqueles do caminho, né? Foram chamados de seita também. E aqueles foram chamados nessa cidade pela primeira vez de cristãos. 1 Coríntios 11, 18. Quando vos ajuntais como igreja. Qual igreja? De Corinto. Quando vos ajuntais em Corinto como igreja, e Paulo soube de algumas divisões, e em parte ele falou que falou assim, olha, pode não estar certo em tudo, mas em alguma coisa eles estão certos. As notícias que eu recebi são verdadeiras. Isso é igreja local, gente. Vamos pegar mais uma aqui para... Olha, pega aí mesmo em 1 Coríntios, pega o 14 e 19. Como está perto aí, deixa eu ler aqui. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Aqui Paulo estava colocando em ordem o dom de línguas, né? Porque todo mundo estava falando em língua ao mesmo tempo. Aí ele falou, gente, na igreja vamos dar prioridades, no culto público principalmente, né? Vamos dar prioridade, né, às palavras que nós usamos no cotidiano, no nosso idioma. E deixa as línguas, né, para devoção, né, para o momento de oração, para o momento de devoção pessoal. Mas a mesma coisa, quando ele diz aqui, na igreja prefiro falar, essa igreja aqui é a igreja de Corinto. Se refere à igreja de Corinto. Então a Bíblia, ela apresenta uma das ideias da Bíblia de igreja, exatamente igreja em uma localidade. A Bíblia fala de igreja local. É um dos sentidos da palavra, um dos usos, né, da palavra igreja no Novo Testamento. Deixa eu ler o segundo parágrafo agora. Paulo usa o termo também no plural. Lá em 1 Coríntios 16:1, ele usa a palavra assim, as igrejas da Galácia e as igrejas da Macedônia. Podemos depreender daí o fato de que os pequenos grupos em casas individuais se chamavam eclésia.
E isso indicava que nem a significância da cidade, nem o tamanho numérico da assembleia determinam o emprego do termo. O que conta é a presença de Cristo entre aquelas pessoas e a fé que ele aumenta nelas, que ele alimenta nelas. Então, igreja é igreja independente do tamanho. Igreja é igreja independente do local, desde que Cristo esteja lá. Seja apresentado, seja pregado, seja ensinado, né? A presença de Cristo esteja nesse local. Eles se reúnam, as pessoas se reúnam em torno de Cristo. Aí o tamanho do lugar, a estrutura do lugar ou a cidade não é isso que vai determinar o que é uma igreja ou não. Agora aqui faz a gente chamar um pouco a nossa atenção, né? Que às vezes a gente pensa que igreja depende de tamanho, né? Olha, culto depende de quantidade, né? E aqui a gente vê que, né, a Bíblia apresenta de forma bem diferente. Não é a quantidade, é o que a gente está fazendo. A gente tem que saber o que está fazendo, né? A gente tem que ter objetivos, tem que ter clareza, tem que saber o que é igreja mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para ser igreja, a gente pode fazer o que quer? Agora eu deixo para vocês responder aí. Para ser igreja, a gente pode fazer o que quer? Dentro da palavra mesmo que o senhor colocou, fala que a igreja pode ser, né, local, pode ser onde as pessoas estão, no caso. E se Deus está ali, se Cristo está ali, se Deus está ali, não pode fazer o que quer. O homem não pode fazer o que quer. Tem que buscar o verdadeiro sentido daquilo que Deus pede. Então tem que fazer aquilo que Deus pede. Não pode fazer o que quer. Eu participei também de uma igreja onde eles não tinham nenhuma preocupação em crescer. Eles achavam que ali ia ser sempre assim. Eu já saí de lá faz quase 20 anos e a igreja está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Então eles ali, para mim, eu entendia que eles faziam o que eles queriam porque não tinham uma preocupação em buscar pessoas, né? Levar a palavra de Deus. E por isso já me desencantou, porque a palavra fala que tem que se pregar para outras pessoas para que elas entendam, né, a vontade de Deus. Então uma igreja não pode fazer o que quer, de jeito nenhum. Então, eu vejo em Mateus 16, 18, Jesus falou, né? Edificarei a minha igreja. Então, partindo desse princípio, a igreja é de Cristo. Ele que a edificou, né? E ele deu diretrizes de como deve ser. E assim, os pais da igreja, em toda a história da igreja, eles fundamentaram os ensinos, todo o comportamento, costumes da igreja, né, como que seria a ceia do Senhor, entre outras coisas, batismo, baseado que na doutrina dos apóstolos, nas escrituras sagradas. Então eu vejo que nas escrituras sagradas, ali estão as diretrizes de como que o Senhor quer que a igreja seja. Não é como eu quero, como as pessoas ou a maioria da igreja, a base é a Bíblia. Então, ou seja, nós temos que entender uma coisa: se nós fazemos alguma coisa na igreja, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus, que ela dá o caminho, ela dá as diretrizes, né, de cada um. Claro que cada país tem uma cultura diferente. No caso, por exemplo, de Adoniran Judson, né, que foi um missionário na Mauritânia. Ele, por exemplo, assim, teve uma igreja que começou sem ele saber. Ele era missionário lá, mas num canto daquela região, pegaram um folheto dele, um folheto longo, e a partir do folheto dele começaram uma igreja. Mas eles começaram só com aquele folheto, eles não tinham mais nada. Depois de anos é que ele foi ficar sabendo que tinha ali uma igreja com mais de 100 membros, só que eles não tinham muitas coisas. A única coisa que eles tinham como base era o que estava no folheto e aquelas palavras. Daí ele foi lá, então ensinou o que tinha que fazer sobre o batismo nas águas e muitas coisas, né? Então eles começaram através só daquele folheto. Mas é isso, daí pela palavra, então ele falou, assim que tem que ser, assim, assim. Então eu acho que a diretriz tem que ser na palavra. Então a igreja, quando ela decide, a liderança, quando decide, tem que decidir baseado nas Sagradas Escrituras. É isso aí. Na verdade, a gente entende que desde o começo a coisa funcionou assim, né? Paulo, quando se converteu, quando levantou da queda, a primeira coisa que ele falou foi: Senhor, o que queres que eu faça? Então, a partir da conversão, você não tem mais vontade própria de fazer o que bem entende. Se o indivíduo está fazendo isso, não se converteu. Porque quando se converte, nós entendemos que temos um Senhor. E quem tem um Senhor tem que receber ordens. E essas ordens têm que ser seguidas e obedecidas. Então,
quando nos convertemos, nós entramos por esse caminho da obediência às ordens que vamos receber do Espírito Santo. E nós vemos isso claramente na Bíblia, até na questão de pregação do Evangelho. O Espírito Santo, dirigindo a Paulo, passa a Macedônia, ajuda-nos. Então o Espírito Santo vai direcionar e o convertido tem que saber que ele tem que seguir essa diretriz. Exato. Então, gente, é isso mesmo. Então você viu que a igreja ela tem um dono, né, e esse dono é Jesus, né, não é o pastor, né, não são os diáconos, não são os líderes de ministérios. O dono da igreja é Jesus. Todo mundo que trabalha na igreja, que serve na igreja, que está na igreja, tem que ter consciência disso. E quando eu digo que o dono é Jesus, não é o Jesus que eu projeto. Não é? Porque a gente pode projetar um Jesus e dizer assim, olha, o que eu estou fazendo aqui foi tudo o que Jesus mandou, mas é um Jesus que eu projetei, não é o Jesus que está na Bíblia. Não é? Então, qual é o Jesus que nós estamos falando aqui? É o Jesus que é revelado nas Escrituras. Né? É essa Escritura que vai dizer o Jesus, né, que é o dono da igreja. Porque senão, eu vou dizer o seguinte para vocês, olha, ontem eu estava dormindo e eu tive um encontro com Jesus. E Jesus falou comigo. E ele me disse, faz assim, 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 assim na igreja. E aí, gente, dá para fazer isso? Pode fazer isso? Pô, mas eu sou pastor da igreja, Jesus falou comigo, e aí? E agora? Bom, gente, todas as experiências que a pessoa tem com Deus precisa ser validada pelas Escrituras. Viu? Toda experiência que a pessoa tem com Deus precisa ser validada pela Escritura. Então, olha assim, olha. Eu vou fazer aqui a hierarquia, tá? Olha a hierarquia. Presta atenção nessa hierarquia. Ninguém segue, mas é sábio seguir. O Edson já deu a dica aí. Primeiro, Escritura. É ela que define. Segundo, a tradição. Só terceiro, a experiência. Se a experiência for muito contra aquilo que a gente já tem tradicional, já faz parte da nossa tradição também, tem que ser refutada. Às vezes fala, não está muito claro na Escritura isso. Ah, gente, mas a tradição já está deixando bem claro. Todo mundo que pensou desse jeito na história da igreja deu errado. Agora, só porque você é o bambambam e vai dar certo com você, você é mais espiritual que 2000 anos de história. Deus não falou com ninguém, 2000 anos. Milhões de pessoas, todo mundo estava errado, só você está certo. Então, é meio soberbo isso, não é? O pastor, dentro disso também, que nem você falou, colocou a ordem certinha, realmente, né? E na parte das pessoas, nós temos um exemplo muito grande de Paulo, porque Paulo ele podia muito bem falar assim, não, a igreja vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, é assim, porque Jesus falou assim para mim, assim, que você acabou de colocar. Mas Paulo ele compartilhava. Quando a igreja de Colosso, mesmo um exemplo assim que ficou na minha cabeça, que outros irmãos que começaram o trabalho, então Paulo nem não falou que foi ele, os irmãos iam lá, conversavam com ele, então eles compartilhavam ideias de como a igreja seria. Paulo, lógico que tinha mais experiência, mas os irmãos também davam as ideias dele. Então o corpo é isso. Eu sozinho, eu não vou chegar aqui e falar assim, a igreja vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Não, não tem como. Tem um corpo aqui, tem pessoas que eu tenho que compartilhar e também saber as ideias de cada um, fundamentado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E também É isso aí. É isso mesmo. Deixa eu terminar essa parte de igreja local. Devemos também cuidar de não nos confundir pensando que a igreja local seja apenas parte do corpo. George Led está certo quando afirma: a igreja local não é parte da igreja, mas é a igreja em sua expressão local. A congregação local é a igreja. Isso leva à conclusão de que a igreja não é concebida numericamente, mas organicamente. Como igreja local, o primeiro século celebrou o culto na compreensão de que cada comunidade era completa em si mesma. Paulo escreveu à igreja de Corinto, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então vocês viram? A igreja local não é parte da igreja. A igreja local é a igreja. Ela é a igreja. E ela é completa em si. Gente, isso eu creio de todo o coração, viu? O que a igreja precisa fazer, né, ela faz na sua expressão local. Lembra, nós vamos ter votação agora. Eu sempre acreditei dessa forma. Deus levanta os seus dons dentro da igreja local. É lá que ele levanta. É dentro da igreja local que Deus levanta as pessoas preparadas para determinado ministério. Se, mais uma vez eu vou falar, um dia que quando vocês crescerem nisso, a gente vai parar de ficar ansioso ou ansiosa. Quando não tiver a pessoa com um dom, o que isso significa? O que isso significa, gente? Que não é para ter o ministério. Vocês perceberam?
Ah, não, mas às vezes a gente está tão habituado, agora já não é tradição, aí já vira tradicionalismo. Ah, não, mas a igreja sempre teve coral. Essa aqui é só exemplo, tá, gente? Estou dizendo que ótimo quando a igreja tem, mas eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Então, não, mas sempre teve. Sempre teve coral. Aí Deus não levantou ninguém. Deus não levantou ninguém para liderar. Aí o que a gente faz? Fica desesperado. Aí coloca uma pessoa que nem queria fazer isso. Aí a pessoa começa a fazer, já sente o peso da obrigação e não o prazer do chamado, porque o chamado dá prazer, a obrigação dá peso. Não é? Aí a pessoa não sente mais a alegria de servir e faz o negócio lá. Então, se Deus não levantou, gente, é porque não é para fazer. Não é da vontade dele ainda que seja feito. Aí a igreja pode ter só 2 ministérios, pode ter 1. Vocês entenderam? O que não pode deixar de ter é o cuidado. Isso não. Mas o cuidado ele pode ser feito de diversas formas. Não existe um único jeito de cuidar. Não é? Não tem só um jeito de cuidar. Cuidar, existem várias formas. Então, só para os irmãos entenderem isso. Deus levanta os seus dons dentro da igreja local. Dentro da igreja local. Pode falar, Pedro. Senão vai acontecer o que sempre o pastor fala, né? Para a gente coisas e até eu acrescento cargos também. Senão vai ficar uma coisa assim, né? A pessoa pode até machucar as outras pessoas, né? Porque está ali fazendo uma coisa que ela está sendo meio que obrigada. E o pastor sempre fala que é mais importante as pessoas do que as coisas, do que até os cargos também. Sim. Porque senão vai ficar uma coisa muito assim, né? E Jesus, ele falou ali, quando ele encontrou os fariseus, ele falou para eles assim, né? Que eles não deixavam, dentro daquele outro assunto que a gente estava falando sobre a igreja, eles entrarem, né? Porque ali a expressão que eles estavam anunciando o reino de Deus, eles barravam, né? Eles detinham conhecimento, as coisas, senão vai cair igual ela estava falando, esse proselitismo de, não, só nós aqui. Não vamos... Hoje em dia tem igreja que é assim ainda. Ele tem nós somos a elite aqui, e nós... Pra você ter uma ideia, tem igreja que ela não evangeliza, que é o ID de Jesus, né? A igreja é o agente do reino que está ali para fazer, para anunciar, para juntar, né? É isso. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Você vê que a igreja de Corinto foi uma igreja cheia de problemas, mas os dons estavam lá. Os dons estavam lá. Porque a igreja, ela não pode falar assim, Deus não nos preparou. Não, Deus preparou sim. Vocês que estão bagunçando. A culpa da bagunça era deles e não de Deus. Os dons estavam lá. Paulo falou, não falta nenhum dom para vocês. Então lá tinha tudo, gente. Todos os ministérios que a gente imaginar, todos os ministérios que tinham que ter, lá tinha. Estava bem estruturada, era uma igreja bem estruturada. Tão bem estruturada que o pessoal até se dividia. Que não era para fazer. Que é o que gera também, não sei se vocês já observam, o que gera também quando a gente cria muitos ministérios. Qual é o risco? O risco da divisão. E aí cabe a igreja amadurecer. Opa, não é porque eu estou nesse ministério aqui que o outro deixa de ser importante. Não é porque eu estou nesse ministério aqui que eu não vou ajudar o outro. Eu atuo só no meu, os outros cada um que se vire. Ou tem preferências para ministérios, né? Ou tem uma preferência, que são coisas perigosas. Igreja doméstica. Então nós falamos de igreja local agora, que é um dos usos da palavra igreja no Novo Testamento. Mas nós temos também, aí é menor a quantidade, tá? O que a gente chama de igreja doméstica, que é a igreja na casa de uma pessoa. Então, a igreja inicia-se na casa de uma pessoa. Muitas vezes eram pessoas ricas ou importantes. Vamos pegar alguns termos onde se fala isso? Vamos ver Romanos 16:5. Romanos 16:5. Isso. Né? Então ele falou de Priscila, de Áquila, que no caso aqui é a casa deles, tá? Né? Saúdam a igreja que inicia-se na casa de Priscila, de Áquila, de outras pessoas que... até a casa de Maria também, né? No caso a mãe de João, a mãe de Marcos, também tinha uma igreja lá na casa dela. Então várias pessoas no Novo Testamento abriram as portas dos seus lares para iniciar a igreja. Gente, vamos pensar aqui. Que benção. Eu sei que dá trabalho. Às vezes vai ter um dia que a tua igreja, que a tua casa não será só a tua casa. Vai ter um dia que ela vai estar aberta para que as pessoas possam entrar e ouvir de Jesus. Né? Como aconteceu na casa do irmão Breve. Ele abriu as portas da casa dele para iniciar
um trabalho de evangelização, e ali as pessoas se reuniam para orar e adorar a Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. E agora a gente pensa assim nisso daí, fala, gente, imagina você fazer da sua casa um local de adoração. Se tem uma pessoa que quer ver sua casa guardada e protegida, tá aí a dica, ó. Tá aí a dica. Você quer uma casa abençoada mesmo? Fala assim, ó, essa casa aqui, quem entrar vai sentir a presença de Deus. Tá dado a dica. Abre as portas para a adoração e deixa a presença de Cristo se manifestar lá. Eu me lembro do pastor o Billy Graham, que ele falou que foi visitar uma determinada irmã, ele falou que era só entrar no local, ele sentia a presença de Deus. Só de entrar. Só entrar no local. Já era um ambiente diferenciado, né? Você olha aqui, né, sente aquela paz, aquela tranquilidade. Né? Então, eu creio de verdade que essas casas aqui eram um local onde a pessoa entrava angustiada, podia tomar um café lá, sair em paz. Eu vou tomar um café, saía diferente depois que tomou o café. Exatamente porque a igreja estava, aquela casa estava com a sua porta aberta para uma igreja. Colossenses 4,15. Colossenses 4,15. Isso, viu? Mais uma casa aqui. Deixa eu pegar o 15 aqui, ó. 13. Aqui, saúdam os irmãos de Laodiceia, bem quando ninfa, né? Olha o nome. Ninfa, né? E a igreja, olha aí. Quem é ninfa? Não sei. Mas eu sei que a casa dela era abençoada. Não é? Isso eu sei. Quem foi essa? Foi uma irmã, que a gente não sabe muita coisa, né? Mas a gente sabe, e ficou para a história marcado, que a casa dela esteve com a porta aberta para a igreja se reunir. E não precisa mais que isso para deixar um legado, né? E o legado ficou. Né? Porque foi elogiada pelo apóstolo. Uma coisa que vocês falaram é essa questão foi até acho que foi o Zé, alguém falou dos debates que os apóstolos tinham. Aí sim, os apóstolos, eles estavam trazendo os fundamentos da igreja. Então os apóstolos, eles tiveram suas divergências, eles tiveram seus debates, eles tiveram seus concílios, né, o concílio de Jerusalém em Atos 15, porque eles estavam trazendo ali os fundamentos para a igreja. O que aconteceu? Os apóstolos, depois eles registraram isso nas suas cartas, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles foram registrando. O que está registrado aqui é o fundamento da igreja. Então, quem determinou o fundamento da igreja foram os profetas e apóstolos. Agora, o que a gente tem que seguir? O fundamento. Pastor, outro dia um rapaz até elogiou, eu estava trabalhando, aí eu falei para ele que eu era da Igreja Batista, ele falou, eu adoro esse sistema de vocês, quando vocês fazem visita, assim, vão fazer culto no lar, vocês cantam louvor, 1 ou 2, faz a oração, aí vocês fazem um ensinamento e tal, dá as oportunidades, e ali faz o que tem que fazer, objetivo, e acabou. Ele falou assim que aprendeu muito com isso, né? E ele tem uma boa referência disso, porque ele falou que às vezes ele ia em outros lugares e ele começava mesmo assim, aquele negócio, né? Mais, um querer ser mais espiritual que o outro, né? E ele falou, e não é isso, né? Aí ele começou a praticar mais a Bíblia, a ler, e ele, toda vez que ele vai lá, ele comenta, né? Ele falou que eu estou numa igreja, uma comunidade, ele falou que tá, mas ele leva isso, né? Falou, gente, a gente está na casa da pessoa lá. A gente não pode chegar lá e começar com alguns movimentos. É muito sério isso. A igreja dentro da casa é uma extensão da igreja, realmente. Né? Você está anunciando o reino de Deus ali. Então não pode ter meninice daquilo. É claro que Deus, se Ele quiser operar, Ele vai operar. Mas tudo, igual o Edson falou, dentro das escrituras ali. O padrão são as escrituras. O que acontece, o que eu observo assim, é que nós não aprofundamos tanto a nossa própria compreensão de igreja, de evangelho, de palavra. Às vezes nós não nos adentramos de uma forma mais completa sobre os ensinamentos que a própria Bíblia nos traz. E aí é onde nós começamos a criar fórmulas, né, que muitas vezes trazem pessoas. Só que, assim, e a essência? Porque uma coisa que a gente consegue fazer bem é criar formas. Formas a gente faz, diversas. Mas e a essência? Onde ela está? Qual é a essência daquilo que está sendo feito? Qual é a base da escritura para aquilo que está sendo feito?
Se a gente não tiver essa base, é o que aconteceu, a gente já falha no fundamento. E vocês sabem como funciona, quem conhece construção aí, vocês viram a construção dessa igreja. É fundo ou não é, irmão Gerson? É fundo a estrutura. Por quê? Porque ela precisa de uma base bem sólida. A igreja aqui não é isso aqui que a gente está vendo. A igreja aqui ela tem lá embaixo. Né, irmão Dional? Tem a igreja batista lá embaixo, não tem? Que são os alicerces. E eles têm que estar bem feitos, não tem? Por quê? Porque senão isso aqui cai. E o alicerce nem sempre é visto. A gente vê o que está aqui. Nem sempre a gente vê o alicerce, mas ele tem que estar firme. A pessoa tem que saber, falar assim, olha, isso aqui que eu estou fazendo na igreja está baseado aqui, ó, nesse alicerce. Aí vai ser bem feito. E aí a gente pode ter formas. As formas podem variar, mas o alicerce tem que ser aquele bem baseado na escritura mesmo. Não pode perder isso. Jamais. Sim, eu posso falar uma coisa para vocês. Não. Se nós, no meio do movimento evangélico no Brasil, que a gente tem no Brasil um movimento evangélico muito grande, nós já estamos, eu ainda não vi o resultado do novo censo. Não tem, a gente tem o de 2010 ainda. Já era mais de 30%. Mais de 20, né? Mais de 20, não vou lembrar. Precisa, mas era muita gente já. Tanto que os políticos já vão para a igreja evangélica em época de eleição. O político não vai na igreja evangélica em época de eleição à toa. Ele vai porque ele sabe que ele tem voto para ganhar uma eleição ali. Não é? Então já é grande. Eu acredito que esse novo censo vai ser maior. Será maior, vai dar um diagnóstico maior. Talvez um pouco maior de gente sem igreja, talvez um grupo de 100 igrejas esteja também crescendo, mas vai ser maior do que do 2010. Então, a expressão, o movimento evangélico no Brasil, ele tem peso. Só que, no meio desse peso, né, nós temos uma igreja não tão forte em termos bíblicos. Né? Se nós pensarmos na qualidade da igreja evangélica, ela deixa muito a desejar. E muito mesmo. Muito a desejar. Nós temos uma infinidade de pessoas feridas que eram de igreja evangélica. Uma infinidade. Gente, eu fiz evangelismo aqui no bairro. Estou falando do nosso bairro. Eu não encontrei um católico de origem, pelo menos da minha abordagem. Todo mundo, alguns ainda estavam na igreja, mas o que eu mais peguei foi de pessoas que, há 10 anos atrás eu era de igreja tal, há 5 anos atrás eu era de igreja tal, há 3 anos atrás eu era de igreja tal. Tudo gente que saiu e não permaneceram. Isso no nosso bairro, quando eu fiz evangelismo. Olha que coisa. Isso significa o quê? A porta da frente está entrando muita gente, não está? Por isso que a igreja está crescendo. Mas e a porta dos fundos? Está saindo um monte também. Pastor, aí entra a responsabilidade da igreja. É aí que está. É essa preocupação que a igreja tem de ter. No pregar a palavra de Deus para que as pessoas que estão se fortifiquem cada vez mais. Porque é muito bonito ter a igreja, é muito bonito cantar, é muito bonito, muitas coisas feitas. Mas se não tiver a preocupação com as pessoas que estão, é lógico que nós temos que sair lá fora para falar. Mas a gente tem que cuidar muito dos que estão, para que esses que estão não chegar a ser aqueles que falam assim, não, eu participei, eu já fui há muitos anos na igreja batista, na igreja tal, e agora eu estou aqui. Então, a gente tem que ter a preocupação de pregar a palavra de Deus para que as pessoas que estão se fortifiquem cada vez mais. E não vem isso não vem só do pastor. Vem até mesmo de todos, mas principalmente daqueles que Deus levantou para cuidar do povo. Isso aí. Você vê que igreja, gente, a igreja é uma coisa tão séria, que ela independe de tamanho. A grandiosidade da igreja não está no tamanho dela. A grandiosidade da igreja está em quem ela serve, né? Em quem ela serve. Né? Então, quem é o nosso Senhor, a quem ela presta contas. Essa é a grandiosidade da igreja. Porque quando nós entendermos, gente, por que eu sempre falo que uma pessoa vale muito? Porque Jesus não morreu pela humanidade. Eu não gosto de generalizações. A gente fala, Jesus morreu pela humanidade. Não, ele não morreu pela humanidade. Ele morreu por irmão Dional. Ele morreu pela irmã. Ele morreu por mim. Ele morreu pelo irmão Gerson. Ele morreu pelo irmão Dora. Ele morreu por cada pessoa individualmente. Não é isso? Então, cada pessoa individualmente, né, é extremamente importante aos olhos de Cristo. Quando nós entendemos isso e quando nós enxergamos as pessoas com esse valor, a gente para de querer coisificar, né, pessoas. Né? Uma vez eu vi um líder falando assim, está tendo um problema no ministério lá, vamos trocar peças. Eu olhei, peças? Agora a pessoa virou peça, agora é o que? É um carro? Eu entendi o que a pessoa... Mas você percebe pela linguagem, né,
que rebaixa demais. Né? Você não se troca peças. Pessoas você conversa, você tem diálogos. Não é? Você vai lá, senta, chega em acordos. Né? Você não trata pessoas como se você estivesse tratando coisas. Né? Então, pessoas é diferente. O tratamento, as pessoas devem ter um tratamento diferente. Igreja é isso. Né? Então a igreja pode ter 10 pessoas. Ela será uma igreja valorosa, porque ela serve ao mesmo Cristo que aquela igreja que tem 1000. Serve ao mesmo Jesus. É claro que o que a irmã falou também é muito sério. Não é porque eu estou com uma igreja de 10, né, que eu vou falar assim, Jesus, é porque você salvou só quer esses 10. Não. Né? Cabe também à própria igreja fazer a sua evangelização. Né? Uma vez Deus falou para Paulo mesmo, ele falou, pode ir lá evangelizar, porque eu tenho muito povo aí. Se a igreja não vai, ela nem sabe quem é esse povo de Deus que está aí. Né? Tem que ir lá. Qual é o povo de Deus da igreja? Qual é o povo de Deus de Jardim Imagem? Nós vamos saber quando nós formos lá. E aqueles que vierem, esse é o povo de Deus de Jardim Imagem. Não é? O povo de Deus de Jardim Imagem não é só quem já está, é quem há de vir. Né? Então a igreja não pode nunca abandonar o evangelismo. Muito povo, isso aí. Deus tem povo. Então, irmãos, tanto a igreja local quanto a igreja doméstica, ela tem o seu valor, né? Ela tem promessas de Cristo, ela é a igreja de Cristo. É claro que quando a gente fala de igreja local e quando a gente fala de igreja doméstica, precisa ter um detalhe aqui. Porque nós vamos entrar, aí não sei se vai ser vai entrar lá na semana que vem a igreja universal. Semana que vem vai começar a falar da igreja universal. Não é a igreja universal do reino de Deus não, tá? É a igreja universal. É universal de verdade. Né? Então, a gente vai falar desse plano maior que Deus tem, onde vai estar presente todas as igrejas locais e todas as igrejas domésticas estarão presentes. Então nós vamos falar semana que vem. Então dentro da igreja local e da igreja doméstica, nós temos diversas pessoas. E cada pessoa está no seu momento de amadurecimento, como disse o irmão Dional. Algumas demoram mais para amadurecer. Foi o irmão Gerson também comentou. Às vezes a pessoa está lá há muitos anos e não amadureceu. Vem uma pessoa que vem há pouco tempo e amadureceu já. Isso é fato também dentro da igreja local e dentro da igreja doméstica. Mas o que a gente faz? A gente espera. A gente continua pregando. A gente continua anunciando Jesus. A gente continua orando. A gente continua se reunindo em comunhão. Porque é isso que vai trazer o crescimento. A comunhão, a pregação da palavra, o discipulado. Não é isso? Não é? As ministrações, né, as adorações, isso que vai trazendo. Algumas pessoas vão demorar mais, mas o importante é que ela cresça. Outras pessoas serão mais rápidas, mas né, tem que crescer. Uma coisa que eu não acredito é que não haja crescimento. Doutor, uma pergunta. Quais são as características das pessoas que ainda não cresceram? Como que a gente observa? Aí vai depender de pessoa para pessoa. Mas geralmente o que falta é crescimento. São pessoas que estão há anos na igreja, e às vezes não tem um conhecimento básico de Cristo. Não. Às vezes os comportamentos dela são voltadas para as emoções. Ela age sempre baseada nas emoções. Né? Então são pessoas que você vê que ainda não houve um amadurecimento na vida espiritual. Tudo depende dos outros para fazer por elas. A ansiedade de querer aprender mais e mais, quer dizer que é falta de amadurecimento? Desejo não. Desejo deve estar presente. Desejo do aprendizado deve manter. Só que às vezes, como que a gente pode não ficar tão ansioso? Porque a gente sabe que não vai aprender tudo de uma vez. Então é isso, você não vai aprender em um dia. Uma vez, gente, agora eu vou contar para vocês. Na época eu não tive noção. Eu era jovem, eu estava com 15 anos. Aí eu peguei uma revista de EBD como essa daqui. Aí eu fui ler. E o pastor que estava trazendo o assunto, ele estava falando de Êxodo. Teve uma frase lá, olha gente, eu estava com 15 ou 16 anos. Eu não vou lembrar a idade, mas eu no máximo 16 anos. No máximo 16 anos. Era a minha idade. Aí eu li, e ele falou assim, né, o aprendizado bíblico leva anos. O amadurecimento leva anos. Né, o crescimento espiritual leva anos. E ele falou sobre essa questão. E eu com 16 anos, não, eu vou aprender em um mês. Isso é jovem. Jovem acha, sabe o que o jovem acha? Que ele lê uma revista, ele já é um mestre. Então eu achava que eu já sabia tudo, irmão Gerson. Eu estudei só o Êxodo, tá? Na revistinha. Eu achava que já sabia a Bíblia de ponta a ponta. Tinha o desejo e a ansiedade de achar que sabia muita coisa. Aí o que eu percebi?
Aí, conforme os anos foi passando, aí eu descobri que eu tinha que aprender muito mesmo. E aí é incrível, quando você mais aprende, você percebe que tem muito a aprender. Então, é nisso que eu queria chegar. É questão de amadurecimento. Que nem eu anseio por saber mais e mais e mais e mais. Aí eu já estou me questionando. Será que eu estou buscando o quê? Eu estou buscando amadurecimento? Ou eu não estou madura? Ou eu ainda não estou... Sabe? Que momento que eu estou? Como que eu posso ser classificado? Então, assim, por isso que eu perguntei. Se a ansiedade de conhecer mais e mais, isso quer dizer que não está maduro? Não, a ansiedade não é legal, né? Porque ela acaba gerando... Mas a vontade, sim, a vontade é boa. Para a gente crescer, tudo que a gente fizer, a gente tem que ter aquele desejo por fazer, aquela vontade. Então, deve ter. Só tem que ter aquela consciência. Calma, vamos com o tempo. É só isso. Olha, hoje eu cresci aqui. Opa, acabou. Cresci, aprendi. Depois que aprendeu, essa que é a vantagem do discipulado. Depois que você aprendeu, você fica pro resto da sua vida com aquele aprendizado. Isso é o valor de crescer. Depois que amadureceu, naquele ponto, ali você não erra mais. Daquela se torna uma característica dela. Olha, e a pessoa vai ver, olha como a pessoa está diferente. E aquilo ela não vai perder, porque ela amadureceu, ela aprendeu com Cristo aquilo. E depois, às vezes uma aula de EBD, como essa de hoje, às vezes a pessoa não aprende amanhã. Ela não vai pôr em prática na segunda-feira, né, irmão Joyce? Mas ela vai guardar. Aí pode ser que daqui 1 ano, puxa vida, aquela aula, né, irmão Jonal? Aí depois que ele guardou aquela aula que estava aqui, né? Aí depois começou a vir para aqui, e ela começou a colocar em prática, acabou. Acabou. Ela já aprendeu. Cresceu, amadureceu. Ali vai ser uma base, ali vai se tornar parte da vida dela. E aí gera o crescimento. É isso. Eu já vou terminar. O horário chegou. Mas pode falar, para a gente concluir. É verdade. É a questão do crente amadurecer. Quem tem muito tempo já de igreja, servindo a Jesus, aqui na igreja, graças a Deus, nós temos irmãos e irmãs valorosos. Temos sim. Amadurecimento. Quem tem plantação em casa, quem já plantou, sabe bem o que é isso, amadurecimento. Às vezes, a árvore frutífera dá muitos frutos. Eles caem no chão porque amadureceu demais. E outros, às vezes, dá o fruto e ele mingua. Não se alimenta do sugo da árvore. E fica minguadinho e cai no chão. E ali não dá nada. Não gera mais nada. Mas o fruto que cai maduro, ele gera. O carocinho se cobre pela terra, ele gera nova mangueira, novo árvore de fruta, o que for. Então, na igreja, nós temos esse detalhe. O pastor faz a chamada. Isso um dia aconteceu comigo, eu levantei minha mão. Muito tempo depois eu fui amadurecendo, e graças a Deus, a árvore que eu fiquei preso a ela, não me deixou cair no chão. Amém. Não me deixou cair, não me soltou. Por mim eu saltava, eu me desligava da árvore. Mas o meu Senhor não deixou. Ele falou, você é meu. Ele me escolheu para servir ele. Amém. Então é assim, meus irmãos, árvore que dá fruto. Árvore que não dá fruto, o fruto mingua e cai no chão. Obrigado, viu, meu irmão?